ao limpar as manchas do coração? Como seria se realmente pudéssemos eliminar todos os momentos ruins da nossa vida? Nós podemos chamar esses momentos dessa forma? Se a gente tirar a infelicidade, ou o que acreditamos que seja as infelicidades de nossa vida, nós ficamos somente com a felicidade? Será que é dessa forma que funciona? Que tudo tem apenas esses dois lados, o bem, o mal, o bom, o ruim? Tem como fazer essa separação perfeitamente? Ou tudo isso se entrelaça e é isso, com essas dores, que vão nos moldando e vai nos transformando em quem somos hoje? Acabar com as nossas feridas seria a coisa certa a se fazer? Será mesmo? Quem seríamos nós sem essas memórias mais dolorosas, complicadas do nosso passado? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Carolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma leitura que eu acabei de fazer e eu simplesmente já dei 5 estrelas, favoritei, que é a Incrível Lavanderia dos Corações, da escritora sul-coreana Yoon Jang-geum. Esse livro acabou de ser lançado recentemente pela editora Intrínseca. Inclusive eu mostrei pra vocês quando eu comprei esse livro aqui em um vlog aqui do canal. Vou deixar linkado aqui nos cards. Foi um tour que eu fiz pela livraria aqui, que é um quadro do canal. E aí eu fiz umas compras na livraria. E esse livro aqui, quando eu bati o olho, eu sabia que eu ia gostar. Podem ver que o livro ficou completamente marcado. Não só porque ele tem passagens, citações lindas, como vocês vão ver depois que eu vou falar algumas coisas com vocês, mas ele é um livro assim que faz a gente refletir. Tem momentos aqui que eu conversei muito com o livro, botei algumas opiniões minhas e tal. Então realmente é um livro que me tocou muito e eu quero muito compartilhar isso com vocês. É uma leitura perfeita se você tá precisando encontrar um consolo, um carinho, um cafuné, um abraço fraterno, sentimentos assim para aliviar o coração, para relaxar dessa tensão do dia a dia, da correria do dia a dia. Esse livro aqui é ótimo para você perder esse ritmo aí viciante, essa rotina aí totalmente acelerada que nós levamos. Então esse livro aqui você vai encontrar tudo isso. Esse livro aqui, ele faz parte de um novo gênero literário que vem surgindo aí, que vem ganhando as prateleiras das livrarias, e ele surgiu no Oriente. Então esses livros aqui de ficção de cura, como são chamados, normalmente são livros japoneses, sul-coreanos, como é nesse caso aqui. Então ficção de cura, o que que tem? Quais são as características? E não confunda a ficção de cura com autoajuda, tá? A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Mas a ficção de cura, ela tem justamente essa ideia de trazer esse conforto, de trazer esse acolhimento. São normalmente leituras, elas são leituras mais calmas. O que confunde muito às vezes a pessoa achar que é autoajuda é justamente porque é uma história normalmente que não tem um enredo marcante, não é um grande romance, não tem... É um livro mais direto e é mais para refletir. Não é um manual ou alguma receita, alguma coisa mais voltada para a autoajuda nesse caso, e sim um autoconhecimento, eu diria. Tá? Mas ele é bem longe de um livro de autoajuda, por mais que algumas pessoas possam olhar de forma torta às vezes, dependendo. E eu acredito muito que vem essa história da autoajuda, justamente como eu disse pra vocês, a questão do enredo, e muitas vezes, por não ter um enredo muito marcante, algumas questões dentro do livro nós vamos vendo várias perspectivas, vendo os personagens repetindo certo, talvez algum ritual mágico, alguma coisa do tipo. Então, normalmente esses livros também ele tem um certo, às vezes, não todos, né? Alguns livros assim a gente encontra um certo realismo mágico, que é o caso aqui desse livro. Então, assim, a literatura aí de cura, essa ficção de cura, ela normalmente, como eu disse pra vocês, então, são livros aí que vão buscar o conforto, o aconchego. Ele não tem esses enredos, como eu disse, marcados, demarcados, bem fortes, e eles se passam em locais bem comuns ao nosso redor, lugares que nós nos sentimos bem. Então, livrarias, bibliotecas, lugares bem comuns mesmos. E aqui, no caso, uma lavanderia, e uma coisa bem diferente, assim. É comum, né, que eu quero dizer assim, no comum, é um lugar assim,
que você poderia estar ali na rua ali realmente encontrar isso. Uma cafeteria também, então lojas de conveniência tá sendo muito forte. Então são esses lugares aí, são os cenários aí principais desses livros. E nesse livro então o que nós temos é uma leitura que vai proporcionar um calorzinho no coração e tem um enredo aí fundamentado aí em um realismo mágico. Já que eu estou falando do enredo, vou contar um pouco aí pra vocês a história, para depois ir mais na parte do que eu achei assim e falar em alguns detalhes pra vocês, mas calma, sem dar spoiler, tá bom? A história aqui começa lá atrás, quando os pais da nossa protagonista aqui, a Ji-un, algo assim, tá? Eles se conheceram. E aí, todo mundo da vila aí que eles moravam possuía um dom, tá? Mas era uma coisa muito rara uma criança nascer com mais de um dom. No caso, a Ji-un, né? Ela nasceu com 2 dons. O dom de ter empatia e o dom de poder realizar desejos. Só que aí, quando ela já estava moça, ela não sabia nem que ela possuía esses 2 dons e também não sabia lidar com eles, e até que ela faz sem querer que os pais desapareçam. E com isso, tudo que ela tinha só de sorrir, tudo de felicidade em torno dela, ela vira uma pessoa muito triste, ela não sorri mais, ela se sente culpada pelo desaparecimento dos pais, então ela vive uma vida aí de remorso. Então, procurando aí tentar apaziguar suas dores, ela resolve usar os seus dons para procurar os pais. Então, com isso, ela passa a renascer dezenas de vezes em outros vilarejos, mas sempre com a preocupação de manter a aparência, né? Já que ela estava uma moça ali, uma jovem, então ela nunca está muito mais velha nem muito mais nova. Ela está sempre naquela idade ali, porque até a preocupação que os pais reconheçam ela, né? Então ela não pode aparecer ter 60 anos ou também ser uma criança. Então ela tem muita essa preocupação, então ela passa mais de 100 vidas, ela vai renascendo sempre e procurando os pais, e até que depois de 100 vezes fazendo isso, ela dá uma cansada, ela fica triste porque nada sai do lugar. Então ela não vive a vida dela, e também não se dá conta disso, né? Que ela não tá vivendo, ela tá só fazendo essa busca desenfreada e tal. E até que ela para na Vila dos Cravos. E por ser cravo, né? Ser uma flor aí que tem relação com a mãe, ela acha que isso aí pode ser algum indício de algo. E ela resolve justamente criar essa lavanderia aqui dos corações. Então é dessa forma que no alto da colina aí da Vila dos Cravos surge a incrível lavanderia dos corações. Ela sempre de uma forma mágica e bem inusitada, chegam clientes, né? Chegam pessoas dessa lavanderia, que de lavanderia aqui, de lavar roupa aqui, não é bem essa a ideia aqui. Ela é mágica no sentido que as pessoas quando chegam lá, elas são recebidas com um chá quentinho, o chá da consolação. Justamente é por meio desse chá que as pessoas meio receosas ali, elas começam a sentir um conforto e elas começam a ter confiança em desabafar, em falar das suas memórias tristes, né? Então aí começa o papo, e aí a gente, ao longo do livro, a gente vai vendo vários depoimentos de pessoas que vão passando aqui justamente nessa lavanderia e falando de acontecimentos passados que machucam demais essas pessoas e que elas querem apagar essa tristeza, elas querem limpar essas manchas, essas tristezas. Então são várias histórias diferentes. Algumas dessas histórias, elas nem voltam a aparecer depois, são personagens aí que vão aparecendo pontualmente e acabou. Algo que às vezes assim me incomodou um pouco, porque tinham histórias bem interessantes ali, principalmente a história da influencer, que ela queria só a atenção da família e tal, e ela vivia com aquela angústia, e por exemplo, ela queria apagar toda aquela ideia dela ter sido influencer, por exemplo. Então a gente vê esses momentos, né? E algumas dessas outras histórias não, elas vão se entrelaçando aí e sendo fundamental aí para a protagonista
a Ji-eun, ela conseguir encontrar a paz dela. Então a ideia é quando ela dá esse chá, né, ela oferece esse chá e a pessoa fala das suas angústias, elas estão vestidas uma roupa branca e à medida que elas vão falando, né, a gente vai lendo, aí vai tendo contato com o que elas passaram, essas roupas elas vão ficando manchadas. Então a questão da lavar é só uma coisa mesmo simbólica, metafórica. Então a pessoa tem a possibilidade de fazer só, por exemplo, dar uma passadinha de leve aí nas dobrinhas, ou lavar alguma coisa, ou lavar tudo. Então a Ji-eun, ela sempre alerta isso, fala que a pessoa tem essa possibilidade, então, de que as manchas elas podem ser só dado uma limpezinha bem assim, bem de leve, ou realmente você limpar tudo. E o limpar tudo significa não só apagar a tristeza, aquela memória sofrida, dolorosa em si, mas tudo em questão que se decorreu a partir daquela memória, né? Tudo que causou de ruim, se podemos dizer assim, e tudo que acabou, talvez, porque tudo não é 100% ruim, nem 100% bom, tem tudo assim, é um equilíbrio. Então quando a gente apaga uma lembrança, apaga algo, a gente também perde alguns momentos bons que decorreram daquilo, né? Porque sempre as coisas na nossa vida tem que sempre manter um equilíbrio, por pior que a gente imagine que a nossa vida esteja. Então às vezes a gente consegue ter aqueles momentos, mesmo que poucos, de momentos gratificantes, mas mesmo quando nós estamos bem tristes. Então às vezes a gente vê outra pessoa sorrindo, assim, feliz, assim, a gente não imagina que ela tem vários outros problemas por trás disso. Por isso que eu achei a história da influencer muito boa, por isso. Que essa vida de aparências, da gente olhar aqui e tá sempre sorrindo. Porque sorrir é bom, né? Sorrir não mostra só que a gente tá feliz. Sorrir é como se a gente chamasse mesmo a felicidade. Sorrir é deixar a gente nesse estado e levar a felicidade para outras pessoas. Isso não quer dizer que a nossa vida seja sempre felicidade e alegrias constantemente, né? Todos nós temos essas dores aí nos acompanhando. Então, é isso que ela faz, é isso que ela proporciona. Então, e a única taxa que a Ji-eun, ela cobra das pessoas, né? Então assim, elas sempre, quando elas chegam lá e tal, é uma lavanderia, então quanto eu tenho que pagar por isso? Ela diz que é só ter a questão da empatia com o próximo mesmo. Então assim como foi possibilitada essa pessoa ter suas manchas apagadas, essa pessoa faça o bem, seja empática com o outro. Então essa que é a taxa que ela cobra, o que eu achei bem interessante e gostei muito mesmo. Então, como vocês podem ver, é uma leitura realmente que eu gostei muito, que ela me tocou de várias formas possíveis. Justamente ela vai falar da questão daquilo que a gente às vezes fala que são momentos dolorosos que nós nos enfrentamos, e de vários momentos a gente fala assim: ah, eu queria apagar esse momento, eu queria esquecer esse dia, ah, eu queria que isso não tivesse acontecido, a gente fica sempre nisso. Eu muitas vezes faço isso e eu tenho me corrigido às vezes de falar nisso, né, a questão de a gente não estar nos sentindo bem, de não reclamar tanto. Então eu tenho sempre corrigido um pouco as minhas falas em relação a isso, principalmente porque eu sofro de ansiedade e depressão, faço terapia, então eu venho buscando cada vez mais essa autodescoberta. Então talvez por isso que esse livro também ajude muito nesses quesitos, assim, a gente se identifica muito. E não só pessoas que têm essas questões, mas acho que é um livro bom para todos refletirem, né, que o nosso passado, ele faz parte, por mais doloroso que algumas memórias elas sejam, elas fazem parte para nos moldar quem nós foram, importantes para nos moldar quem somos hoje. Sem elas, nós não seríamos as pessoas que nós somos hoje. Então, assim, é um livro bem tocante nesse sentido, porque a gente fica, e faz a gente pensar, sim, que várias vezes que a gente se queixou de certas coisas, talvez não fosse tão ruim, tão infeliz como a gente pensou. É claro que acontecem coisas que realmente a gente vai chorar, que a gente vai sofrer, mas depois a gente tem que ter coragem para se reerguer, coragem para viver. Então é disso que o livro vai falar também bastante, a nossa coragem da gente não se entregar nesses momentos difíceis,
da gente querer viver sempre, da gente fazer essa busca aí pela nossa felicidade. E que essas memórias ruins, essas coisas passadas, é exatamente isso, elas são passado. E o futuro, ela tá lá na frente. O que importa é o hoje, é o viver agora. Então são as lembranças que nós estamos formando nesse exato momento. Então a lembrança agora que você está assistindo esse vídeo aí, é essa lembrança agora que vai importar. Então a gente não ficar remoendo, a gente não se sentindo culpa, porque o sentimento de culpa é muito ruim também. Algumas pessoas vêm na busca de apagar a culpa, a angústia e o medo, né? O medo pelo futuro, o medo, o temor. Então, justamente, eu acho que ele traz esse equilíbrio da gente olhar para o nosso hoje e de contemplar e agradecer o nosso hoje. Eu fui na estante e separei alguns dos livros que eu tenho. E aí, deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam esses títulos, se vocês já leram, têm vontade de ler, pra gente conversar. Eu quero ler esses livros aqui e trazer um vídeo falando deles, resenhando também alguns deles também, falando deles de forma geral e trazendo mais esse tema de ficção de cura que eu tenho me agradado bastante e eu vejo que muitas pessoas também têm gostado. O primeiro que eu vou falar pra vocês é a Biblioteca dos Sonhos Secretos, da Michiko Aoyama. Esse livro aqui, ele é incrível, maravilhoso, ainda mais que ele se passa o quê? Numa biblioteca. Então, ele é perfeito, ainda tem gatinho envolvido. E ele vai falar também, aqui no caso são 5 histórias. É um livro que eu fiz uma leitura recente, foi a leitura do mês de março, se eu não me engano. E ele também vai levar a questão de fracasso, a gente ficar se cobrando por fracassos na nossa vida, a gente ficar se cobrando muito também. Então é um livro muito bom, já super recomendo pra vocês, tá bom? Eu li esse livro, venho falar depois melhor sobre esse livro com vocês, mas eu gostei bastante. O outro livro aqui é Bem-vindos à Livraria Ryunondong. Esse livro eu tô, com certeza vai passar aí a lista de prioridades, porque eu tô com muita vontade de ler. E também tem essa característica, como eu disse pra vocês, de lugares aconchegantes. Esses dois aqui eu recebi da editora Record, inclusive eu já recebi até a continuação, que tem esse aqui, é a Inconveniente Loja de Conveniência, como eu disse pra vocês, também a questão de passar em lojas de conveniência, tá? Sempre com esses climas assim, com esse clima bem fofinho, bem agradável, acolhedor, tá? Aqui tá a best-seller da Coreia do Sul. Então sempre a gente vai encontrar muita literatura japonesa e sul-coreana. Esse aqui é japonês, que é Meus Dias na Livraria Morizaki. E tem uma outra continuação desse livro aqui que eu já recebi, da Record. Tem 2 livros da Record nesse estilo aí que tá pra depois falar com vocês. Então e também esses 3 livros aí que saiu pela editora Valentina, que é o Antes que o Café Esfrie, né? O 1, o 2... e o 3, que aqui tem a ideia do café, né, mágico aí, que faz você encontrar, se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha resenha, da minha indicação e das outras indicações aqui do mês de matemática. Me deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse novo gênero literário que vem surgindo, ganhando grande força aí nas prateleiras das livrarias. Quais desses livros vocês já leram, querem ler? Eu adoro fazer essas trocas com vocês, principalmente nesses vídeos aqui de resenha. Se vocês ficarem interessados em ler A Incrível Lavanderia dos Corações, é um livro bem assim, bem gostoso. Olha aqui, que delícia. Realmente essa contracapa, né, essa folha de guarda, na verdade, desculpa, tem a ver, né, esse varal com as roupas penduradas. E ao lerem vocês vão perceber, é um livro bem curtinho, então dá pra vocês lerem assim de forma bem gostosinha, tá? E depois que vocês lerem por minha indicação, me marquem, eu sempre gosto muito de saber quem leu por minha indicação, eu adoro. E se você já leu também, comente o que vocês acharam. Eu sempre gosto de trocar essas ideias, os pontos de vista com vocês, porque pra mim isso é uma das coisas mais interessantes de ter o canal aqui, de ter esse espaço pra gente trocar ideias, trocar indicações. E também lembrando pra vocês que todos os links dos livros que eu citei vão estar todos aqui no box de informação. Comprando com o meu link, vocês me ajudam bastante, agradeço muito a todos vocês que fazem isso. E como eu sempre digo, o vídeo termina, mas a nossa conversa não. Continua aqui nos comentários e espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.